som. Boa tarde a todos os amigos dessa localidade, internautas. Um ótimo final de semana a todos. O projeto Resgatando Vidas tem o imensurável prazer de iniciar a primeira parte do evento com músicas integradas tanto no meio social e religioso. Os amigos aí que estão entrando na live, muito obrigado por comentarem, compartilharem. Muito obrigado aí pela presença aí de vocês, dando apoio a esse trabalho tão significativo, tão importante, que é levar mensagem de fé, de esperança e amor a todos, né? Os moradores também dessa localidade se encontram aqui à direita, à esquerda, nos prédios, também nos pontos comerciais, lojas. Muito obrigado aí pelo carinho. Já vamos ouvir a primeira faixa musical, ok? O escudo, e que a presença do Todo-Poderoso se manifeste na vida de todos. Amém? O escudo da proteção divina se manifeste para proteger a todos em nome do Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. O Senhor dá ordem às estrelas, tua alma os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Esse é o projeto Resgatando Vidas, levando a mensagem da cruz ao mundo. Obrigado aos amigos. Obrigado, pessoal. Conto com a todos vocês aí no Pepe na telinha. Obrigado. Não há ferrolho, nem portas que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que
que fique de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando o evento, aos amigos também dessa localidade que se encontram aqui ao meu redor. Obrigado aí pela apreciação. E vamos ouvir músicas que são integradas tanto no meio social e religioso. Vamos ouvir Coração Quebrado, é uma linda mensagem, glória a Deus, para todos nós. Oferecimento do projeto Resgatando Vida. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Coração quebrado em pedaço, dividido, sem saber o que fazer. Coração sem rumo, sem pulso, vai morrendo, pouco a pouco destruindo a própria vida. Projeto Resgatando Vidas. Obrigado, pessoal. Tempo Netolinha. Obrigado pelo apoio. Ajuda Rodrigues, bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Entregue os pedaços pro teu Salvador. Ele sabe o que fazer. Põe as peças no lugar, te dar a vida e um novo coração. Vem correndo sangue limpo, vindo lá da cruz, pois eu sei que meu Jesus é o meu Redentor, pois Ele vive, eu também viverei. Toda a esperança bem, pessoal, quero agora trazer a mensagem objetiva, luz da Bíblia, glória a Deus. Quero falar a respeito da inteligência lógico-matemática, que é capacidade para resolver problemas. Essa palavra lógica, matemática, ela faz parte do campo da psicologia educacional. Eu disse, a palavra lógico, matemático faz parte do campo da psicologia educacional. Lógico, matemática. Vou dar aqui alguns exemplos, que é inclusive bem utilizada pelos professores, para que as pessoas que ocupam a área de matemática, também engenheiros, advogados e muitas outras áreas, essa inteligência lógica matemática é aplicada.
que é a capacidade de resolver problemas. E muitas das vezes, também pelos psicólogos, né, que focam ali na questão de um cliente, problema de um cliente, começa a trabalhar fazendo perguntas adequadas, ok? E proporcionando assim saídas, conselhos para levantar pessoas que precisam de ajuda. Então, essa inteligência lógico-matemática é bem utilizada também nessa área. Tá bom? Então, é o tempo para essa mensagem. Vai ser uma mensagem rápida, objetiva. Vai ser uma mensagem rápida, objetiva. Inteligência lógico-matemática. Sendo que essa inteligência, ela também é aplicada à manifestação divina, ok? Então vocês estão aí acompanhando a live, eu quero de coração mesmo agradecer. Quero agradecer a participação de vocês. Conto com o apoio aí, vocês podem dar até por tempo na telinha, tá bom, pessoal? Comentar, convidar pessoas para ouvir a mensagem. A mensagem vai ser rápida e objetiva. Então o tema para essa mensagem é inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de resolver problemas. E aplicando-se a manifestação divina, fazendo análise, vamos entender que essa inteligência lógico-matemática, que é a capacidade para resolver problemas, foi aplicada pelo Eterno. E nós temos aí o ponto de partida, biblicamente, né, claro. Vamos entender que em Gênesis existe lá a situação, uma narrativa, segundo os teólogos, uma narrativa de Moisés, responsável pela escrita dos 5 livros, isto é, o Pentateuco, no livro de Gênesis, que fala da criação, né, de todas as coisas, dos princípios de todas as coisas, tem a narrativa aí da situação de Adão e Eva, os quais estavam no paraíso, e obedecerem a ordem divina, não tocando do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. Eva foi tentada pela serpente, infelizmente, através desse assédio da serpente. Então aí, infelizmente, ela cedeu o pecado, tocando no fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim, que era proibido participar, tocar. E ela participou também, compartilhou com o seu companheiro, isto é, Adão. Aí ambos tiveram aí os seus olhos abertos, passando a ter conhecimento do bem e do mal. E por esse motivo, por essa desobediência de Eva e Adão, o resultado foi a perda do paraíso, a perda da essência, aquela harmonia que eles tinham com o divino. Então eles mesmos, bateram a porta do paraíso pelo lado de fora, foram expulsos, eles fecharam a porta do paraíso, ficando do lado de fora. Então, a partir desse ponto da queda de Adão e Eva, registrado em Gênesis, houve a necessidade do Eterno providenciar meios para resgatá-los. Aí entra a inteligência lógica, matemática,
que é a capacidade para resolver problemas. Então havia ali um problema no início com Adão e Eva, a queda deles. Então Deus, o Eterno, fez aí uma assembleia, uma reunião com os filhos, e ambos chegaram a um acordo. E aí nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, verso 15, o próprio Deus, ele fazendo uma promessa que haveria de surgir, ou haveria de nascer, o varão da semente da mulher, isto é, da semente de Eva. E esse varão, ele certamente teria poder, autoridade para pisar na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, foi o ponto de partida divino, colocando em exercício a inteligência lógico-matemática, capacidade para resolver um dos problemas, que foi a queda de Adão e Eva. Então, como Deus é amor, mas também é justiça, Deus sendo amor, ele cuidava ali de Adão e Eva, e compartilhava, boas informações, dava liberdade plena para Adão e Eva ter ali a capacidade para serem bons mordomos, mas eles caíram. Então ali surgiu, constituiu um problema e era necessário ser resolvido estes problemas. Então Gênesis capítulo 3, 15, então Deus faz uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer um varão, o qual pisaria na cabeça da serpente. Estou procurando aqui resumir a mensagem. Posteriormente, ele essa promessa do Salvador para resgatar a humanidade dos seus pecados. E é bom também aqui compartilhar o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 3, no verso 26, exato, que Paulo ele escreve dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, havia, com a queda de Adão e Eva, um problema que precisava ser resolvido. Não foi o suficiente, de repente, as leis que Deus até passou para o seu povo, as leis para que o povo se alinhasse, para que o povo realmente procurasse ser irrepreensíveis, mas foi impossível. As pessoas ouviam falar da lei, algumas vezes através de Moisés, depois dos juízes, dos profetas, mas não foi possível evitar os pecados. E pecados estes que sempre que eram praticados era necessário apresentar animais como sacrifícios para serem imolados, e o sangue desses animais era colocado nas quatro pontas aí do altar para perdoar as culpas. Mas as leis não conseguiu resolver a questão do pecado em um todo. Então o que ocorreu? A necessidade de Deus cumprir o que ele havia prometido em Gênesis 3, verso 15. A semente da mulher se manifestar, nascer, para pisar na cabeça da serpente, no caso, o pecado, a lei, se encontrava enferma. Então aí nascia Jesus. Nasceu Jesus, como todos já conhecem a história. Então, Deus enviou o seu Filho para resolver essa problemática, aplicando a inteligência lógico-matemática, a capacidade para resolver problemas.
Então encontramos em João 3,16 um texto que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então esse texto de João 3,16 fica caracterizado que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele providenciou a salvação, Ele providenciou meios para resgatar a sua criatura dos pecados e levando-os ou apresentando a oportunidade para que todos aqueles que crêem e aceitam o seu Filho Jesus sejam purificados, sejam justificados, sejam santificados e tenham seus nomes escritos no livro da vida. Então, senhoras e senhores que estão acompanhando a live, esta é a mensagem. Jesus, Ele é o único que pode resolver a questão do pecado. Mas isso depende de cada um. Aceitá-lo, confessar os seus pecados e se permitir nascer de novo. É possível ter uma nova identidade? É possível retornar ao paraíso? Tudo é possível. Como está escrito em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Como está escrito em Gênesis 18, verso 14, haverá alguma coisa demasiadamente impossível para o eterno, para Deus? Nada é impossível. Então você está acompanhando essa live e se acha incapaz de viver em harmonia com o Todo-Poderoso, pense certo, pense positivo, tudo é possível que crê. Você tem direito, ter uma nova identidade, nascer da água do Espírito, ter paz com Deus através da fé em Jesus, aceitando o Filho de Deus como Senhor e Salvador, porque Ele na cruz, Ele colocou em exercício a inteligência lógico-matemática, isto é, a capacidade para resolver o meu, os seus, nossos problemas, que é o pecado. A lei, que pela lei ninguém jamais teria gabarito para alcançar a salvação eterna. Mas só através do nome de Jesus, pelo sangue dele, que foi derramado na cruz, para resolver o problema da humanidade, que é o pecado, a queda, a perda do paraíso. Então Jesus, Ele resolve essa problemática, aplicando o lógico matemático, se entregando na cruz, se colocando no nosso lugar, para nos purificar, para nos libertar. Aí tem um texto de Isaías que eu quero compartilhar, que é 53, 4 e 5, que está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, esta é a mensagem, queridos. O lógico matemático divino continua à disposição, convidando a todos para resolver a questão do pecado e alcançar uma transformação de vida, amém? Alcançar, na verdade, êxito espiritual e voltar ao paraíso perdido, mas que agora em Cristo Jesus, que colocou na cruz, o lógico matemático, se entregando para resolver a problemática do pecado. Então há gabarito, condições de você em Cristo Jesus voltar ao paraíso perdido. Amém? Então, quando o texto fala na Bíblia a respeito da restituição, se aproximando do original, a restituição é o retorno ao paraíso. Paraíso, devido aos pecados, se ausentou de Adão e Eva. Eles ficaram pelo lado do fora. Mas em Cristo Jesus,
defensor, o nosso advogado, o nosso salvador. Então ele coloca em exercício lógico matemático, resolve a questão do pecado, se entregando na cruz, sabendo que é pecado, tem direito à salvação eterna. Então Cristo Jesus, para finalizar essa mensagem, eu acredito que muitos estudiosos, na infância, né? Quando frequentava aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ok? Então, algumas vezes, o professor, a professora, o estagiário, a estagiária, chamou à frente do quadro para escrever algo no quadro, seja quadro verde ou quadro escuro, mas escreveu alguma coisa lá. Então, o que eu quero dizer é que os nossos pecados que de repente estavam escritos pela lei, punição, acusação, sem perspectiva de vida. Então agora, o que está escrito nesse quadro, o professor que tem a capacidade de resolver a questão do pecado, aplicando lógica matemática, ele passa uma esponja nesse quadro que apaga todos os nossos defeitos, erros, amém? E deixa o quadro limpo. Isso significa que Jesus, através do seu sangue, ele pode apagar os meus, os seus, nossos pecados, através do seu sangue que foi derramado lá no mundo. Amém? Então, lógico, matemático, divino. Esta é a mensagem para os nossos corações nessa live, nesse exato momento. Então pense, tenha um olhar cirúrgico, tente imaginar o quanto que Jesus morreu, sofreu, foi humilhado na cruz pela humanidade, movido de amor por você, pela sua família. Então não perca a oportunidade. Ah, pastor, eu tenho um problema. Aplica diante do Senhor. Amém? Se arrependa e esse problema será resolvido pelo professor que tem a capacidade de aplicar o lógico matemático e de ausentar de toda acusação e levar você a encontrar a libertação, a liberdade e paz com Deus. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Se você gostou da mensagem, comente, compartilhe, tá? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. A mensagem de hoje, o tema foi lógico, matemático, divino. Bom? Paz do Senhor. Obrigado. Obrigado a todos. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Dê o seu apoio ao projeto Resgatando Vidas, amém? O tema de hoje foi o lógico, matemático, divino. Bom? Obrigado, Pai do Senhor Jesus.